Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar agora sobre a 7ª tese para a reforma do serviço social. E essa tese em específico eu chamo a atenção para um aspecto bem interessante e que hoje é muito necessário. O contexto em que estamos hoje discutindo isso é um contexto complexo, um contexto paradoxal. Veja vocês, eu estou usando aqui, chamo essa tese de a realidade carne e osso. Me baseio principalmente numa proposta filosófica do Miguel de Unamuno, que é um filósofo espanhol, e principalmente no livro dele, O Sentido Trágico da Vida Humana, ele mostra o seguinte, que a filosofia, portanto, a arte de pensar, ela tem que ser feita de maneira carne e osso. O que seria isso? É sentir o todo, né? Sentir a alma, o coração, a cabeça, a razão. Ou seja, não dá para a gente ficar camuflando as coisas ou se auto-enganando. Na verdade, quando eu faço isso e trago isso para o serviço social, é exatamente conectando aquilo que eu falei na última tese. Na última tese eu falei sobre a necessidade de que só vamos mudar e criar uma identidade profissional quando começarmos a mudar a nossa mentalidade. Bom, uma coisa que nos ajuda a pensar isso, sabe o que é? É pensar o meu real. Você, principalmente assistente social que está no seu cotidiano. Você, aluno que está em formação. Com certeza, eu já tenho batido muito nessa tecla. Você tem se perguntado, será que todo esse acúmulo teórico que nós temos, esse discurso de um projeto ético-político, o que de fato isso está conectado hoje com a minha prática? E aqui que entra um aspecto muito importante. O primeiro deles é o próprio objeto que nós temos como de intervenção. Hoje, qualquer prova, se você responder ao contrário disso, né, que o objeto ou são as expressões da questão social, você vai estar errando, porque se convencionou pensar nisso. Mas vem aqui comigo, pensa aqui carne e osso comigo. O que é objeto de uma profissão? Objeto de uma profissão é aquilo que ela atende, o que ela lida cotidianamente. Quem você de fato está lidando cotidianamente? O ser humano ou as expressões da questão social? Lógico, e não precisa nem fazer pós-doc para isso, é o ser humano que é afetado pelas as expressões da questão social. Então, por exemplo, o que o assistente social vai poder fazer com relação à questão da habitação, da pobreza, do desemprego? Né? Ou seja, nós como profissionais, lá no nosso limite de espaço, eu não consigo fazer praticamente nada em relação a essas questões macro. Então aí está a diferença de nós pensarmos carne e osso. Então o cotidiano das demandas, elas gritam, berram, nos dizendo o seguinte, olha, eu preciso fazer algo. E aqui que entra, não estou propondo que a gente perca essa visão crítica e macro da estrutural, as correlações de força, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos que dar conta daquilo que está vindo hoje. Os assistentes sociais, principalmente que estão no cotidiano, estão gritando e implorando por isso. Muitos já estão tendo crise, inclusive de identidade. O que realmente eu faço? O que realmente eu posso fazer? O que além de criticar a realidade, eu posso propor de participação, de engajamento da população, junto com eles, criar realmente estratégias que vão mudar essa realidade cotidiana e, consequentemente, mudar isso no plano mais macro. Então, aí que entra uma questão importante. A formação, nos últimos anos, abandonou isso, gente. Não se fala mais hoje de intervenção. Ou quando se fala de intervenção, uma intervenção utópica, uma intervenção quase que mística. Tem gente escrevendo livros sobre instrumentalidade, mas não fala sobre os instrumentos. Falam sobre prática, mas não falam sobre o modo exatamente de operacionalizar. E chamam essa preocupação de invasão, de pragmatismo, não marxismo. Gente, carne e osso. Essa é uma realidade que os nossos pioneiros já trabalharam e de uma maneira muito específica. Por isso que não é retrocesso olhar para trás, ser humilde e reconhecer que há um erro, há uma limitação. E é isso que eu quero que você pense. Você, principalmente aluno, seja você EAD ou presencial, e principalmente você profissional, né? Você professor. Pense exatamente nisso. A realidade carne e osso nos mostra que mais de 90% das atividades hoje estão relacionadas a atendimento, orientação e encaminhamento. É o atendimento individual e grupal. Ou seja, nós não deixamos de fazer aquilo que há 100 anos atrás começamos a fazer. A diferença está em que os profissionais eram preparados para isso e hoje estão despreparados. Então é preciso reformar
E é preciso fazer como a Balbina Ottoni Vieira, em 1982, nos fala e nos dá uma mensagem que ecoa para os dias de hoje. Né? Ela fez um estudo sobre o que seria a essência do serviço social. Ela conclui: a essência está que se revela na realidade no momento por aspectos e por linguagens diferentes. Pode, portanto, ser considerado como uma verdade universal o que o serviço social persegue: a realização do homem, numa linguagem mais atual, do ser humano. E é isso, meus queridos e minhas queridas, que nós precisamos pensar. Será que o modo, a literatura e tudo que nós temos hoje contribui para isso? É por isso que eu estou solicitando: vem comigo, vamos refletir com isso, concordando ou não. O importante é a gente repensar essas propostas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.